Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos de volta ao meu canal Relíquias Ocultas. Depois de longo inverno, inclusive coincidindo com o outono e o inverno aqui no Hemisfério Sul, cá estou eu de volta. E eu peço desculpas, eu deveria ter gravado um vídeo esclarecendo que acho que a pandemia virou a vida da maioria das pessoas de pernas para o ar e comigo não foi diferente. Né? No meu caso, acho que foi mais porque eu sou uma pessoa muito bagunceira e eu tenho dificuldade de me adaptar a novas rotinas. Então eu não consegui me esquematizar para gravar, continuar gravando os vídeos semanalmente. Mas agora eu consegui entrar aí num ritmo e espero que daqui para frente não haja mais nenhuma interrupção. E se houver, pode deixar que eu vou gravar um vídeo esclarecendo o que está acontecendo, tá? Para aqueles que me escreveram dizendo que estavam com saudades dos vídeos, muito obrigada. Então estou aqui de volta, eu disse que eu voltaria. Eu também estava com saudades, porque afinal de contas, o meu canal fez um ano agora em agosto e eu deveria ter retomado em mês passado com um vídeo e um bolo de aniversário para comemorar, para celebrar, mas não tem problema, eu celebro ano que vem, né? E para aquelas pessoas que se inscreveram durante essa ausência, essa interrupção nos envios, vocês também sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês terem se inscrito e por quererem compartilhar comigo destes assuntos que para mim são tão queridos, que eu tanto amo, né? Eu amo o meu canal e amo muito falar sobre esses assuntos. Que assuntos são esses, né? Bom, estávamos ultimamente abordando o Código da Vinci, tomando como base o livro do Dan Brown para escrafunchar e investigar os assuntos, né, mais fascinantes. Dentre os mais fascinantes, se é que não são os mais fascinantes, da história da humanidade. E eu tinha escolhido um livro do professor Bart Ehrman chamado Verdade e Ficção em O Código da Vinci, como um roteiro, já que eu sou muito bagunceira, como um roteiro para a gente ir abordando, né, as partes do Código da Vinci que deram tanto o que falar, né? Então a gente falou sobre, né, começamos a falar sobre os mistérios que cercam a vida desse ser extraordinário chamado Jesus de Nazaré e a trama, né, os fios desta trama que também se entrecruzam com a história da humanidade, né, da civilização ocidental, como por exemplo a conversão do imperador Constantino, a convocação do Concílio de Nicéia e daí por diante. Eu acabei gravando, acho que por conta do Concílio de Nicéia, porque Nicéia fica na atual Turquia, eu gravei um vídeo falando sobre a cidade de Istambul e a este vídeo eu dei o nome de A Velha Constantinopla. Então, vocês, se não sabiam, ficaram sabendo que Istambul se chamou um dia Constantinopla porque foi fundada por Constantino, então era a cidade de Constantino, Constantinópolis. Agora uma pessoa me escreveu nesse vídeo me pedindo para falar mais a respeito do nome Istambul. Então eu havia prometido que em breve eu falaria, né? E hoje eu tô cumprindo a minha promessa, tá? Foi o Augusto que me escreveu. Então está aqui, Augusto, o que eu sei a respeito do nome Istambul. Que foi uma pergunta que eu mesma havia me feito várias vezes. Porque vejam, né? Lá no vídeo de Constantinopla eu expliquei que, primeiramente, aquela localidade se chamava Bizâncio. E havia sido uma colônia grega ali na Ásia Menor, que é inclusive o lugar onde nasce a filosofia ocidental, né? De acordo com os historiadores da filosofia, ela nasce nas colônias gregas da Jônia, que corresponde ao litoral da atual Turquia. Vá lá, dê um Google e veja por você mesmo.
que Tales, que é considerado o primeiro filósofo, vocês lembram da escola? Tales de Mileto. Mileto ficava nessa região, na Jônia, assim como Éfeso, a cidade do grande Heráclito, o filósofo do tudo flui. Então assim, eu sabia, né, de Bizâncio e sabia por que de Bizâncio havia virado Constantinopla, fundada por Constantino, cidade de Constantino, certo? Agora, de Constantinopla para Istambul, o buraco realmente é mais embaixo, porque é uma palavra não tem nada a ver com a outra, né? Assim, a gente sonoramente já percebe. E aí, curiosamente, nessas coincidências, que não são coincidências, eu acho que não tem coincidência, eu sou uma pessoa que não acredita em coincidência, no primeiro semestre comecei a estudar grego antigo, num curso presencial que foi interrompido por conta da pandemia. Mas nas poucas aulas que nós tivemos presencialmente, o professor, para nos explicar um item lá da língua grega, ele usou a cidade de Istambul, este nome, a origem desse nome, como exemplo. Então, depois que o Augusto fez essa pergunta para mim, eu mandei um e-mail para o professor, porque eu tinha umas anotações lá, eu perguntei de novo para ele, para confirmar se eu tinha entendido certo mesmo, e ele me respondeu. Eu tô com esse e-mail aqui, né? Mas antes eu quis dar, né, esse panorama histórico. A gente sempre, né, eu falo muito isso aqui, a gente sempre tem que se localizar no espaço-tempo, né? Então, fulano tá falando de que época? Que ano é esse? Tente pensar o que estava acontecendo no mundo conhecido na época que essa pessoa falou, escreveu isso, e tenha sempre em mente aquela divisão dos períodos históricos, que acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei, tá? Se você não assistiu, vá lá e assista, porque aquilo serve pra gente se balizar mais ou menos, né? Então vejam, Bizâncio havia sido uma colônia grega ali nessa região, então falava-se grego, né? Mesmo depois que Roma vira a senhora absoluta do mundo conhecido na época, as pessoas continuaram falando grego, porque grego era a língua das pessoas educadas, das pessoas que recebiam uma educação formal, né, por conta da hegemonia absoluta da cultura grega no mundo antigo, né? Cultura grega, com sua filosofia, com suas especulações refinadas, dominou aí absolutamente o panorama. Então as pessoas falavam grego mesmo depois que o latim, né, Roma dominou e o latim se tornou, né, a língua oficial do Império. Agora, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., vocês se lembram? O Império Romano do Oriente continua, com sua capital em Constantinopla. E ele continua com o nome de Império Bizantino. Então, se continua a falar latim, mas falava-se também o grego, no caso aí o grego bizantino. E essa língua é uma língua declinada, o grego, o latim, o alemão é uma língua declinada, não sei se você estuda alemão, já estudou, o russo também. O que significa ser uma língua declinada? Significa que a palavra muda a sua terminação dependendo da função sintática que ela exerce na frase. Não se desespere, eu vou explicar isso, trocar em miúdos, você vai entender rapidinho, tá? Vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. Se a palavra desempenha a função de sujeito numa frase, nas línguas declinadas, ela recebe o nome de caso nominativo. Então, vou dar um exemplo da minha cabeça assim. Ludmila, ela é o sujeito da frase, então ela é caso nominativo, vai escrever Ludmila. Se ela ocupa o lugar de objeto indireto, né, com verbo transitivo indireto, ela nas línguas declinadas recebe o nome de caso dativo. Vou inventar. Ludmilan. Se ela desempenha o papel de objeto direto, ela recebe o nome de caso acusativo, o famoso caso acusativo. Eu acho que ele é bem famoso, né? Principalmente alemão. Então, em vez de escrever Ludmila, vai escrever Ludmilaren.
tá? Tô inventando só para você ver. Então é a mesma palavra, só que dependendo da função dela na frase, ela recebia uma terminação diferente. E aí, no caso, o que isso tem a ver com Istambul? Bom, vocês se lembram como se chamavam as cidades-estado gregas? Polis, não é verdade? Então, polis, tanto é que a cidade de Constantino, né? Ela tinha lá seus casos, né? Caso nominativo, acusativo, isso eu não sei com profundidade, tá? Mas a explicação para o nome Istambul tem a ver com isso. E eu peguei aqui a explicação do professor, vou ler rapidinho para vocês, tá bom? Enfim, ele me esclareceu, existem várias hipóteses a respeito da origem deste nome, mas a mais aceita atualmente, de maneira bem resumida, de maneira bem sucinta, diz o seguinte, que este nome é derivado da expressão grega pronunciada Istimbolin ou Istambolin, na época bizantina, né, que significava, isso é importante, né, para a cidade ou na cidade. Preposição is mais caso acusativo. Então, o que tem a ver bolen? É pólen, é de polis, tá bom? Então, assim, né? Ah, mas por que não é polis? Porque, enfim, a pronúncia foi se modificando, as palavras elas vão se modificando, né? Eu me lembro que um professor meu de literatura no colegial, um dia ele explicou pra gente de onde vinha a palavra você. Eu não sei se você teve essa oportunidade na escola, né? Se você teve, você deve se lembrar que era vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você e hoje, informalmente, a gente fala cê, né? Você foi lá? Você tá bem? Você fez isso? Você fez aquilo? Provavelmente de polis, com todos os seus casos, virou de P, virou B, virou bolis, bolen, que é caso acusativo, tá? Não sou nenhuma expert, mas é isso que acontece. Então, por causa dessa preposição, ela chama, ela atrai, ela demanda o caso acusativo. Então, Istimbolin significando para a cidade ou na cidade. Mas o que isso tem a ver com Constantinopla? A vida urbana, por excelência, era representada pela capital do império, né? Então, assim, as pessoas viviam no campo e quando iam para a cidade grande, não precisava dizer que era para Constantinopla. Elas diziam, vou para a cidade. E aí subentendia-se que era Constantinopla. Ou estou na cidade, não precisava dizer que era Constantinopla. Era óbvio que você estava na grande capital do império. Então, por conta disso, com o correr do tempo, com o passar dos anos, dos séculos, a expressão Istimbolin, Istambolin virou simplesmente Istambul. Claro, né? A gente tem que pensar aí quantos séculos se passaram e quantas pessoas usaram e triusaram e abusaram dessa expressão para ela ter virado Istambul. Mas enfim, a origem, a teoria, né, a hipótese mais aceita para a origem do nome Istambul é essa, que tem a ver com as suas origens, as suas raízes na língua grega, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar, passar para vocês com clareza mínima a história da palavra Istambul, né? Porque eu também, né, não sou professora de grego nem nada, eu estava na aula quando eu vi, eu já tinha lido a esse respeito, mas o professor explicou, como ele é professor de grego, ele explicou com esses detalhes, né? Se você entendeu, ótimo, fico muito feliz. Se você não entendeu e achou que fiz mais confusão ainda na sua cabeça, escreva nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber, tá? Vou ficar feliz de saber que você entendeu e vou ficar feliz de saber que você não entendeu e está me pedindo para explicar de novo e eu, no próximo vídeo, antes de falar do próximo assunto, que eu vou retomar os evangelhos apócrifos. Então, antes de entrar no assunto dos evangelhos apócrifos, eu faço um adendo para falar sobre Istambul outra vez, porque merece, né? E para terminar, porque eu já estou falando demais para variar, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para, de novo, mais uma vez, te recomendar, se você puder, se planejar,
se planeje, né? Faça esse projeto de visitar a Turquia, que é um país muito bonito, paisagens muito bonitas e também muito rico em história. Para nós que gostamos de religiões, que gostamos de misticismo, enfim, né? Vale a pena você fazer esse investimento, tá? E, sobretudo, Istambul, que é uma cidade que tem ares de cidade das mil e uma noites. Não é à toa que naquele texto que eu li no vídeo de Istambul, o autor disse que Constantino, né, fundou uma das cidades mais fabulosas da história. É totalmente verdade, tá bom? Então, olha, bem-vindos de volta mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, que vocês tenham aproveitado essa explicação, tá bom? Então, a gente se vê em breve, tá bom? Obrigada de novo e até a próxima.